Olá, irmãs, graça e paz do Senhor Jesus, aqui é a missionária Gabi, e através dessa mensagem eu gostaria de compartilhar uma porção da palavra do Senhor aos nossos corações. Já agradeço a oportunidade, creio que o Senhor se faz presente no nosso meio, e o Senhor tem nos alegrado com as nossas vidas. Em nome do Senhor Jesus, Pai, nós queremos, Deus, nos achegarmos diante de Ti e receber a porção da Tua palavra nesse dia. Que os corações, Deus, estejam abertos para receber do Senhor. Em nome de Jesus, amém. Irmãs, eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre motivação. O que é motivação? Motivação é um motivo que nos leva à ação. Motivação é uma energia que nos impulsiona a ter um foco, a alcançar um objetivo, ter ânimo, vigor. E no tempo que nós temos vivido, irmãos, diante dessa pandemia, como que está a nossa vida espiritual? O que nós temos priorizado nas nossas vidas? O que nós temos investido a maior parte do nosso tempo? A palavra do Senhor diz que o justo viverá pela fé. A fé, todos aqueles que aproximam do Senhor têm que ter fé e crer, que será recompensado por Ele. Então, nossa vida espiritual ela tem que ter um ânimo, tem que ter uma certeza e uma constância que nós seremos recompensados pelo Senhor. E como nós somos recompensados pelo Senhor? Através da nossa salvação, a certeza da vida eterna e crendo, no agir de Deus na nossa vida, uma vida abundante dada pelo Senhor. Então eu gostaria, através desse vídeo, compartilhar um pouquinho daquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Aleluia! E como que está a nossa vida de fé. Aleluia! Quando nós temos motivação espiritual, nós priorizamos a palavra de Deus. E essa palavra tem poder. Nós priorizamos o momento de termos comunhão com um membro do corpo de Cristo. Nós temos essa prioridade quando nós temos uma vida motivada pela fé, uma vida espiritual avivada. E ninguém pode deter a nossa adoração. Por isso que lá em Mateus 6,33 diz assim: buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas não serão acrescentadas. Quando nós temos uma vida espiritual ativada, uma conexão espiritual, uma motivação de fé, irmãos, o reino de Deus é prioridade. Nós buscamos em primeiro lugar o reino de Deus. A vontade do Senhor é vivida na nossa vida. É algo que é entregue genuinamente, irmãos. Não é uma vida espiritual de conformismo, de cômodo. Algo que muitas vezes as pessoas é cristã e tá uma vida assim, como que eu posso dizer, uma vida acomodada espiritualmente. A nossa vida cristã, nossa vida espiritual, ela tem que ter uma ativação, um vigor. As pessoas têm que olhar em nós e ver a chama de Deus em nós, a chama da presença do Espírito Santo. E através da nossa motivação espiritual, nós vamos conectar pessoas a Ele, ao Senhor. Então, por isso que a gente tem que buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Não viver a nossa própria vontade, mas a vontade do Senhor. Então, eu pergunto para você hoje: qual vontade que você tem vivido na sua vida? O que eu e você nós temos priorizado nesse tempo de pandemia? Buscai ao Senhor enquanto pode achar. Invocai enquanto está perto. É tempo de buscarmos a face do Senhor, nos alimentarmos dessa palavra. Então as nossas atitudes, com motivação, com dedicação e vigor, ela tem que ser uma atitude correta diante de Deus. Tanto que a palavra de Deus nos traz inspiração. A palavra de Deus nos guia. Por isso que o salmista lá no Salmo 119, 105, ele diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho.
Então nós temos que ter certeza que a palavra do Senhor nos guia. A palavra do Senhor vai adiante de nós e essa palavra tem poder. Então nós temos que ter uma vida que nós cremos nesse agir da palavra, que haja uma motivação de espírito, que haja sede de Deus, sede da presença, fome da presença do Senhor. O salmista Davi não diz lá no Salmo 122, verso 1, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então, minhas queridas, nesse dia eu estou aqui para dizer para você, onde está a sua motivação espiritual? A sua vida está condizente à palavra? Você tem sentido alegria, estar em comunhão com o corpo de Cristo? Mesmo diante do distanciamento social que pela pandemia nós temos vivido, você está conectado com a palavra de Deus? Porque essa palavra gera vida. Nós temos que ter alegria em praticar essa palavra. Porque a própria palavra, Jesus dizendo, bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra e a pratica. Então nós temos que ter essa motivação dentro de nós, essa crença, essa força, esse vigor, que as nossas atitudes, impulsionadas pela nossa fé, movido pelo Espírito Santo de Deus, vai ser em praticar a palavra do Senhor. E mesmo diante de qualquer adversidade, irmãos, mesmo diante de qualquer luta, o salmista diz lá no Salmo 37, verso 4, ele diz, agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do seu coração. Então tem que haver essa motivação espiritual em nós. Nós não podemos viver uma vida paralela ao propósito do Senhor. Ou eu escolho viver para o Senhor, ou eu vou viver uma vida desmotivada. E o contexto, irmãos, que nós estamos hoje vivendo como cristãos, como filhos de Deus, hoje o contexto desse mundo está sendo contrário aos princípios da palavra de Deus. Os dias são maus, mas nós temos que crer nessa palavra, crer nessa profecia, crer no dia do Senhor. E isso tem que ser pela motivação espiritual das nossas vidas. Uma vida condizente ao Espírito, um coração inclinado ao Senhor, inclinado ao Espírito Santo, saber que Ele habita em nós, Ele tem poder, e aonde o Espírito Santo de Deus habita, há liberdade, porque a própria palavra diz em Romanos 8:1, que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluias! Então, queridas, nesse dia, eu gostaria de dizer para você, nós somos livres pelo sangue de Jesus. Nós recebemos não um espírito de condenação, mas um espírito de adoção. Então, nós temos que nos alimentar dessa palavra. Nós temos que ter uma vida motivada, um comportamento que inspira outras pessoas a testificar dessa bondade, dessa palavra, desse amor. Porque o amor de Deus é incondicional. E quando nós meditamos, irmãos, quando nós meditamos na palavra, quando nós se enchemos dessa palavra, quando nós temos uma vida motivada no Espírito, quando nós temos uma motivação espiritual, nós temos desejo pela porção do Senhor, pela porção da palavra. Aleluia! E essa palavra gera em nós confiança. Por isso que lá no Salmo 125, verso 1, o salmista diz, os que confiam no Senhor são como um monte de Sião, que não se abalam, mas permanece para sempre. O cristão motivados, o cristão que tem uma vida espiritual com vigor, ele jamais vai se abalar diante das circunstâncias, porque ele crê piamente no mover de Deus, na resposta que vem do Senhor. Ele crê que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E mesmo diante de qualquer luta, de qualquer obstáculo, nós precisamos crer que o Senhor está conosco, Ele habita em nós, aleluia, e ninguém pode reter de nós essa porção.
Ninguém pode reter de nós a promessa que o Senhor tem para as nossas vidas. E eu gostaria, de meditar com os irmãos lá em Lamentações 3, que é bem interessante. Quando diante de um caos, onde as pessoas estavam famintas por pedaço de pão, as pessoas estavam ali de Jerusalém cativo. Sabemos que o rei da Babilônia invadiu aquele lugar. Foi um momento muito tenebroso, onde tinha muito ranger de dente, muito choro, muito pranto, desespero. Um momento muito angustiante, de angústia. Mas sabe o que acontece? Nesse momento propício, que aquele momento ali aos olhos humanos era um momento de morte, de desespero, de afronta, de dor, de choro. Mas neste momento se levanta Jeremias com o momento mais propício para falar da grandeza do Senhor. E nós, irmãos, nós precisamos trazer à memória o que nos dá esperança. Lamentações 3:21. Traga à memória aquilo que gera esperança, aquilo que vivifica a sua alma, vivifica o seu espírito, aquilo que ativa a sua fé. E ele diz no 22, Ele fala que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque a sua misericórdia não tem fim. O amor de Deus não tem fim. E cada manhã que nós acordamos, nós vemos ali o manifestar da misericórdia de Deus. Ela se renova para com as nossas vidas. Ou seja, o favor de Deus é sobre nós. Então eu gostaria de dizer para você hoje, não importa a situação que temos vivido, é importante que nós confiamos na provisão do Senhor. E a misericórdia dele é sobre nós. Aleluia. Ele diz aqui no 23, renovam-se a cada manhã e grande é a sua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Aleluia. Diga para a sua alma hoje, declare isso. A minha porção é o Senhor, portanto esperarei nele. Eu confio no Senhor. Ninguém pode roubar a nossa fé, irmãos, porque a nossa fé é ativada no nosso espírito. No momento que nós recebemos o Senhor como Salvador das nossas vidas, nós nos achegamos a Ele num gesto, um passo de fé. Então hoje é um dia muito gratificante de trazermos à memória um dia de gratidão. O que Deus fez na sua vida? O que o Senhor tem oferecido para você nesse tempo? Irmãos, olhe para Jerusalém celestial. Olhe aquilo que Deus tem nos oferecido e nos entregado por fé. Aleluias. Eu não quero viver esse momento. Eu quero crer na provisão do Senhor na minha vida, no meu ministério, na minha família. Aonde você tem habitado esse tempo? Quem tem sido a sua segurança? Quem tem segurado a sua vida? Nós vemos lá, no Salmo 91, verso 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Aleluias. Eu pergunto hoje para você, aonde tem sido a sua habitação? Aonde você tem permanecido? Você está firmado aonde? Na rocha? Tenha certeza que há descanso do Senhor sobre a tua vida. E essa vida motivada pela fé é uma vida constante de oração. Uma vida que prioriza um momento de comunhão como filhas e filhos de Deus. Aleluias! Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Aleluias! Quando nós priorizamos, queridos, quando nós priorizamos a essência de Deus, priorizamos a vida no Espírito, nós temos uma vida de motivação. Nós vivemos a nossa responsabilidade como cristão. Nada pode deter aqueles que confiam no Senhor.
E o que o Deus tem preparado para nós, irmãos, é algo grandioso. Aleluias. Diz a palavra do Senhor que Deus traz à existência aquilo que não existe. Então, nesse dia, eu gostaria de agradecer a Deus por essa oportunidade, por este momento de compartilhar dessa porção do Senhor. E a minha oração hoje é para que a motivação de espírito, a motivação venha através dessa palavra, essa palavra que tem sido alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que o Senhor possa visitar hoje você, visitar a sua casa, a sua família, a sua empresa, o seu ministério, que haja renovo do Senhor, que haja uma força espiritual, que essa força venha dissipar todo o peso das trevas contra você. Porque maior que está em nós do que no mundo. E nós se levantamos como aqueles que adoram o Senhor em espírito e em verdade. Então, Pai, receba a nossa adoração nessa tarde, a nossa oração. Nós cremos que o Senhor se faz presente no nosso meio. Fortalece a vida da minha irmã. Fortalece a fé dela, fortalece a saúde dela, a mente dela, a adoração dela. Tudo que tiver proposto no coração dessa querida irmã, desse irmão, Pai, que seja em conformidade com a Tua palavra. Só assim nós teremos êxito, Pai. Porque há muitos planos no coração do homem, mas é a vontade do Senhor que se realiza. É a vontade dele que permanece. Então, Deus, eu oro te agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Você que tem nos acompanhado aí pela rede social, visite o nosso canal da Missão no Deserto, venha conhecer o nosso projeto missionário. Que Deus te abençoe grandemente. A paz do Senhor.